Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura. Nós estamos estudando a literatura da Antiguidade Greco-Romana. Nas nossas aulas passadas eu falei das características dessa literatura, dessa produção antiga, né? Depois eu falei das características, né, dos autores e das principais obras da literatura grega antiga, pegando desde o século 8 a.C. até o século II, mais ou menos, né? A gente pode conferir, acho que foi até o século II mesmo, certo? Ali, ó, nós paramos, né, em Mosco, Eratóstenes, né? O Aristófanes de Bizâncio, o Antípatro de Sidon, o Aristarco de Samotrácia. Então foram esses os últimos autores gregos que nós citamos. E agora nós vamos falar da literatura romana, pegando ali do século III a.C. ao século III, ao século II depois de Cristo. Então vamos começar com o século III a.C., com Titus Marcius Plautus, mais conhecido como Plauto, né? Quem que é o que, na verdade, esse poeta escreveu? Ele era dramaturgo, ele escreveu comédias, ele era comediógrafo, né? Ele escreveu comédias e farsas. Eu cito, por exemplo, o Anfitrião, o Truculento, que são duas, né, farsas, na verdade, comédias de riso fácil, né, do Plauto. Além do Plauto, no século III, né, vamos para o século II, ó. Ali no século II, nós temos o Publius Terentius Afer, o Terêncio, que também escreveu comédias, né? O principal mesmo é o século I para a gente, tá, pessoal? Mas nós temos aqui no século III o Plauto e no século II o Terêncio. Terêncio escreveu, por exemplo, A Sogra e o Eunuco. Ele era comediógrafo também, ok? Vale lembrar que a produção desses autores todos que nós estamos citando na Grécia e na Roma Antiga serve de modelo, sempre serviu de modelo para as gerações que vieram depois deles. Sempre servem de modelo para nós até hoje. Ok, pessoal? Então, continuando aí, ó, nós temos lá no século I, finalmente chegamos ao século I, né? Na Roma Antiga, nós temos aí o Gaius Valerius Catulus, mais conhecido como Catulo, né? Nós não podemos deixar de citar o Catulo em função de suas elegias, né? As elegias de Catulo foram muito cultuadas, né? São muito cultuadas. Outro também é o Quintus Horatius Flaccus, mais conhecido como Horácio. Esse também nós não podemos deixar de citar de maneira nenhuma. Ele é grande influência para todos os poetas que vieram depois dele. Ok, pessoal? Então você tem aí as odes do Horácio e as sátiras, né, dele, além de sua arte poética. Horácio, como Aristóteles, se ocupou também de escrever um livro de arte poética, ou seja, de teoria da literatura. Além do Horácio, nós temos o Titus Lucretius Carus, conhecido como Lucrécio, né? Ele é autor de um poema epicurista, né? Essa principal obra, esse poema epicurista chamado Sobre a Natureza das Coisas, né? Então, esse poeta, o Lucrécio, é outro também que não pode deixar de ser citado junto com o Horácio. Além deles, nós temos o Publius Ovidius Naso. O Publius Ovidius Naso é outro grande poeta que nós não podemos deixar de citar, né? O Ovídio escreveu As Metamorfoses, né? Que é uma sequência de poemas que relatam transformações, né? De homens, de deuses, semideuses, e é uma obra assim, considerada de leitura obrigatória, né? Então nós não podemos deixar de ler As Metamorfoses do Ovídio, nem também, por um certo, até mesmo por uma curiosidade, a sua Arte de Amar, que é um livro, né, que literalmente ele procura ensinar nós homens, né, a como conquistar e manter as mulheres, né, do nosso lado. Então é bem interessante. Além disso, nós temos aí, ó, o Publius Vergilius Maro, mais conhecido como Vigílio. Esse aí não podemos deixar de citar também, junto com Horácio. Por quê? Por causa de suas bucólicas, né?
Ele, como Horácio, também escreveu poemas pastorais, né, poemas bucólicos, né? E por causa também de sua grande epopeia, a Eneida, né? Que é uma espécie de continuação ali da Ilíada e da Odisseia de Homero, principalmente a Odisseia de Homero, né? A Eneida fala de um herói, o herói Enéas, que é um herói troiano, que consegue escapar do cerco grego e levar consigo alguns outros troianos e fundar, né? Ele sai como Odisseu, né? Vagando pelo mar Mediterrâneo e consegue fundar alguns reinos ao longo do Mediterrâneo, ali no norte da África e no sul da Europa. O principal reino que é atribuído à sua fundação ao Enéas é o de Roma. Né? Enéas vamos dizer assim, avô dos gêmeos Rômulo e Remo. Né? Então, veja bem, na Eneida nós vamos ter aí as aventuras deste herói. Tranquilo? Uma epopeia que canta as aventuras deste herói troiano, né? Que é atribuída a ele ser o grande fundador do Lácio, do Império Romano e tal. Então vamos lá. Continuando, século I depois de Cristo, nós vamos ter aqui o Titus Petronius Arbiter, né, chamado Petrônio. Né, ele escreveu Satiricon. Satiricon é considerado assim uma narrativa pré-romanesca. Se a gente puder pensar assim, existiu romance antes de Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura, do Miguel de Cervantes, publicado em 1605? Existiu romance antes disso? Existiu de alguma forma, sim. Né? Se você for pensar, por exemplo, em Satiricon do Petrônio. Então, o Satiricon do Petrônio é uma espécie de narrativa pré-romanesca, né? ou a pré-história do romance, ou o que o romance viria a ser, de fato. Né? Então, o Satiricon, se a gente puder pensar numa prosa romanesca na antiguidade, você pode pensar no Satiricon do Petrônio, ou, por exemplo, né, nas Metamorfoses, ou o Asno de Ouro, do Lucius Apuleius, também conhecido só como Apuleio. Né? É aqui que você vai encontrar, inclusive, a narrativa do mito, do célebre mito de Eros e Psique. Né? Então, nessa narrativa romanesca aqui, do Apuleio. Tranquilo, gente? Então, olha só, nós, com isso, terminamos o nosso estudo sobre a literatura da antiguidade greco-romana, que nós vamos chamar de clássica, independente se ela pertence ao período homérico, arcaico, ou ao período clássico, ou ao período helenístico. Nós vamos chamar tudo isso aí, desde Homero, Hesíodo, até chegar, por exemplo, um Apuleio, um Petrônio, nós vamos chamar esse período clássico. Por quê? Porque os autores que vieram depois disso, né, por exemplo, os romanos que vieram depois dos gregos copiaram os modelos, os moldes, né, e os temas da produção grega. Certo? Então, os romanos que vieram depois dos gregos copiaram os gregos. E os que vieram depois desses gregos e desses romanos, os copiaram, tanto nas formas quanto no jeito de tratar o conteúdo de temática ou de sentido universal. Certo? Então, isso daqui, o que nós vimos aqui agora, são as fontes de toda a produção literária ocidental. Então, as fontes, né, os moldes dessa produção. Né? Então, tudo que se produziu depois, no final das contas, acabou sendo o quê? Uma tentativa de copiar, mas tentando melhorar o original. Certo? Sempre tentando melhorar o original ou fazer algo pelo menos diferente do original, tendo como base o original lá na Grécia e na Roma Antiga. Ok? Então, o que nós vamos estudar na sequência agora? Nós vamos estudar a literatura medieval. Então nós vamos conhecer um pouco da literatura da Alta Idade Média, mas vamos focar principalmente na literatura da Baixa Idade Média, onde começaremos ali estudando o trovadorismo em Portugal. Tranquilo? Então, um abraço a todos, leiam, estudem. Tá? Isso tudo que eu mostrei para vocês só vão aprender de fato quando vocês pegarem essas obras e lerem. Tá? E incrível, muitas dessas obras não são obras de tão difícil acesso. Vocês encontram em boas livrarias ou pelas livrarias da internet, vocês podem encontrá-las sim. Ok, pessoal?
traduzidas, né, em algumas boas traduções, inclusive, do grego para o português direto ou do latim para o português. Dê preferência para essas traduções, né, traduções do grego para o português direto, né, do latim para o português. Se for uma obra, por exemplo, de um francês, ou de um russo, ou de um alemão, ou de um inglês, dê sempre preferência por traduções do inglês direto para o português, do francês direto para o português, do italiano direto para o português, né, do russo direto para o português, né, do alemão direto para o português. Né, essas traduções, por exemplo, primeiro foi traduzido do alemão para o inglês, depois do inglês para o português, perde-se muita coisa aí. Certo? Então prefira sempre uma tradução direta do idioma original para o nosso idioma. Tranquilo, pessoal? E pesquisem os melhores tradutores, tá bom? Sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar para vocês de alguns. Um abraço e tudo de bom a todos.